Tu já sentiste que algo maior está acontecendo no mundo? Algo que tua alma pressente, mas que teus olhos ainda não conseguem ver completamente? Há 3 semanas, quando o cardeal Robert se tornou Papa Leão XIV, uma revolução silenciosa começou a ecoar pelos corredores do Vaticano. Não são mudanças barulhentas ou espetaculosas, mas sussurros profundos que despertam o coração de quem tem ouvidos para ouvir. É como se o próprio Cristo estivesse caminhando novamente pelas ruas de Roma, descalço e simples, lembrando-nos de que Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. Este não é um Papa comum, e tu logo entenderás por quê. Cada decisão que ele tem tomado carrega o peso de uma alma que conheceu a pobreza real, que dormiu no chão de terra batida nas missões da América Latina, que segurou as mãos calejadas dos esquecidos, quando ele obrigou todos os bispos a caminharem descalços em procissão pública anual. Não estava criando apenas uma regra litúrgica, estava plantando uma semente de humildade que pode transformar toda a igreja. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. Esta frase ecoa agora em cada canto do Vaticano como um mantra de conversão. Talvez tu te perguntes, por que essas mudanças importam para a minha vida? Por que devo me importar com o que acontece nos jardins do Vaticano, agora abertos ao sem-teto todas as noites? A resposta está na tua própria sede interior, naquela inquietação que te acorda às vezes de madrugada, perguntando se há algo mais além da correria do dia a dia. Quando o Papa Leão XIV decidiu abrir os portões sagrados para que os abandonados pudessem dormir entre as flores e fontes mais belas do mundo, ele estava respondendo ao mesmo chamado que ecoa no teu coração. O chamado para enxergar Cristo nos pequenos. Cada reforma que ele implementou, do fim dos trajes luxuosos à transparência financeira total, não é apenas uma mudança administrativa. São sinais de que Deus está preparando algo novo, algo que vai muito além das estruturas da igreja. É um convite para que tu também examines tua própria vida. Onde estão teus luxos desnecessários? Onde está tua transparência com Deus e contigo mesmo? As mudanças no Vaticano são apenas o reflexo exterior de uma revolução interior que Deus quer fazer em cada alma. O mundo está assistindo atônito, alguns em choque, outros em esperança renovada. Mas tu que estás lendo estas palavras agora, não estás aqui por acaso. Há um sussurro divino que te trouxe até esta narrativa, o mesmo que tem guiado o Papa Leão XIV em cada decisão corajosa. É o sussurro que desperta, que incomoda, que não te deixa mais viver na mornidão espiritual. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E talvez Ele queira começar essa revolução no silêncio do teu próprio coração. As próximas páginas desta jornada vão te levar muito além das notícias sobre mudanças no Vaticano. Elas vão te conduzir às profundezas da tua alma, onde Deus tem esperado pacientemente para iniciar em ti a mesma transformação que está abalando os alicerces da igreja. Prepara-te, porque o que está por vir pode mudar para sempre a maneira como tu vês a fé, a humildade e o verdadeiro poder que vem do alto. Tu já paraste para pensar por que, mesmo com todas as conquistas e comodidades da vida moderna, ainda sentes um vazio inexplicável no peito? É uma fome estranha que não se sacia com comida, dinheiro, relacionamentos ou sucessos profissionais. É como se houvesse um buraco no centro da alma que nada deste mundo consegue preencher completamente. Quando o Papa Leão XIV decidiu dar mais autonomia às dioceses locais para decisões culturais e pastorais, ele estava reconhecendo que essa fome espiritual tem formas diferentes em cada cultura, mas é universal e profunda em todos os corações humanos. O mundo moderno te oferece milhares de distrações para que tu não sintas essa fome. Redes sociais que prometem conexão, mas te deixam mais sozinho. Compras que prometem felicidade, mas trazem apenas satisfação momentânea. Entretenimento, que promete preencher o vazio, mas só o aumenta quando as luzes se apagam. Tu conheces bem essa sensação, não é? Aquele momento em que, mesmo rodeado de pessoas ou conquistas, sentes que algo essencial está faltando. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande.
E talvez tua inquietação seja justamente essa pequena voz que Deus está usando para te chamar de volta a Ele. Esta fome que carregas não é defeito, é design divino. Santo. Agostinho sabia disso quando escreveu: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Papa Leão XIV compreende isso tão profundamente que criou os Conselhos Juvenis Globais, dando voz ativa aos jovens nas decisões da Igreja. Ele sabe que a juventude de hoje sente essa fome com ainda mais intensidade, vivendo numa era de superestímulos que prometem tudo e entregam vazio. Cada jovem que se senta nesses conselhos representa milhões de outros que anseiam por algo real, algo eterno, algo que faça a vida valer a pena. Quando tu olhas para as mudanças que Papa Leão XIV está implementando, a linguagem mais inclusiva, nas missas, os jardins abertos ao sem-teto, o incentivo ao sacramento da confissão, percebes que ele está atacando diretamente essa fome universal. Cada reforma é um convite. Vem, experimenta algo diferente. Vem provar o que realmente sacia. A inclusão na liturgia fala a fome de pertencimento. Os jardins abertos falam a fome de justiça. O retorno aos confessionários tradicionais fala a fome de perdão e recomeço. Tu podes tentar negar, mas sabes que é exatamente essa fome que te incomoda quando estás sozinho no silêncio da noite. É ela que te faz questionar se tua vida tem realmente sentido, se há propósito no que fazes, se existe algo além desta existência material. Quando o Papa Leão XIV estabeleceu a meta de tornar o Vaticano neutro em carbono até 2030, ele não estava apenas sendo ecologicamente responsável. Estava respondendo à fome humana por um mundo que faça sentido, por um futuro que valha a pena construir para os filhos. O mais impressionante é que esta fome que te atormenta pode ser tua maior bênção. É ela que te impede de te conformar com uma vida medíocre. É ela que te mantém buscando, questionando, desejando mais. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E tua pequena inquietação interior pode ser o começo da maior revolução que tu já experimentaste. Papa Leão XIV descobriu isso nas missões. Só quem sente fome de verdade é capaz de reconhecer o verdadeiro alimento quando ele aparece. Tua fome não é teu inimigo, é teu convite pessoal para uma vida que vale a pena viver. Há momentos na vida em que tu sentes que alguém está te chamando, mesmo quando não há ninguém por perto. É uma voz que não vem de fora, mas de dentro, sussurrando o teu nome com uma ternura que te desestabiliza e, ao mesmo tempo, te acalma. Papa Leão XIV conhece bem esse sussurro. Foi ele que o tirou de uma vida confortável como cardeal para aceitar o peso do papado, sabendo que teria que revolucionar estruturas milenares. Quando Deus sussurra teu nome, não é para te dar informações ou fazer pequenos ajustes na tua rotina. É para te chamar a uma missão que vai muito além do que tu imaginas ser capaz. Pensa em São Francisco de Assis, que ouviu Cristo falar com ele através do crucifixo de São Damião. Francisco, vai e repara minha igreja que está em ruínas. Primeiro ele pensou que era só uma questão de tijolos e pedras, mas logo descobriu que Deus estava falando de uma reconstrução muito mais profunda. Papa Leão XIV está vivendo algo similar. Cada decisão radical que ele toma, dos bispos descalços à transparência financeira total, é resposta a esse mesmo sussurro divino que pede uma igreja renovada de dentro para fora. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E talvez o sussurro que tu ouves seja o convite para a tua própria missão de reconstrução interior. Tu já sentiste esse chamado, mesmo que não saibas dar nome a ele. Às vezes vem como uma insatisfação profunda com a superficialidade das conversas ao teu redor. Outras vezes como um desejo inexplicável de ajudar pessoas que estão sofrendo. Pode vir também como uma sede de verdade que te faz questionar coisas que todo mundo aceita sem pensar. Quando o Papa Leão XIV criou os Conselhos de Diálogo Interreligioso, não foi por estratégia política. Foi porque ouviu Deus sussurrar que o mundo precisa de pontes de paz, não muros de separação. E talvez Deus esteja sussurrando teu nome, para que tu também te tornes uma ponte onde há divisão.
O sussurro divino nunca te chama para algo pequeno ou insignificante. Santa Teresa de Calcutá ouviu Deus sussurrar seu nome quando estava num trem para Darjeeling em 1946. Naquele momento, ela era apenas uma freira que ensinava geografia para meninas ricas, mas o sussurro a transformou na mãe dos mais pobres, entre os pobres. Papa Leão XIV também era apenas um missionário desconhecido, até que Deus sussurrou seu nome para liderar a igreja numa das épocas mais desafiadoras da história. O que será que Deus está sussurrando sobre tua vida? Que revolução silenciosa Ele quer começar através de ti? O problema é que muitas vezes tu finges não ouvir porque o sussurro de Deus sempre vem acompanhado de um convite à mudança radical. Quando o Papa Leão XIV ouviu seu nome sendo sussurrado pelo Espírito Santo, ele sabia que teria que abandonar a zona de conforto, enfrentar resistências e carregar o peso de transformar uma instituição milenar. Tu também sentes isso, não é? O sussurro te atrai e te assusta ao mesmo tempo, porque lá no fundo tu sabes que se responderes de verdade, tua vida nunca mais será a mesma. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E talvez tu estejas resistindo ao sussurro divino justamente porque te sentes pequeno demais, inadequado demais, limitado demais para aquilo que Deus tem em mente. Mas é exatamente aí que está a beleza do plano divino. Papa Leão XIV não era o candidato óbvio para Papa, mas suas limitações humanas se tornaram o canal perfeito para a graça divina. Deus não está procurando currículos impressionantes. Ele está procurando corações disponíveis. E se tu estás ouvindo esse sussurro agora, através destas palavras, é sinal de que teu nome já foi pronunciado nos lábios de Deus com amor infinito e propósito eterno. Chega um momento na vida em que tu te cansas de viver no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, as mesmas queixas, os mesmos medos. É quando a alma decide que não quer mais dormir, que chegou a hora de acordar para a vida de verdade. Papa Leão XIV viveu esse despertar quando ainda era missionário, vendo de perto a pobreza extrema e percebendo que toda sua teologia acadêmica não valia nada se não se traduzisse em amor concreto. Esse despertar o levou a tomar decisões que chocaram o mundo. Jardins do Vaticano abertos ao sem-teto, transparência financeira absoluta, bispos caminhando descalços como sinal de humildade. A alma desperta não consegue mais fingir que não vê o que precisa ser mudado. Despertar espiritualmente não é um evento único, mas uma decisão diária de não voltar ao sono da inconsciência. É escolher ver a realidade como ela é, não como tu gostarias que fosse. Tu já experimentaste esses momentos de lucidez espiritual? Quando de repente percebes que tens gastado tempo demais com coisas que não importam? Quando sentes na pele que há muito sofrimento ao teu redor que tu podes aliviar? Quando a superficialidade das conversas te incomoda, a ponto de precisares de silêncio para ouvir a voz de Deus? Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E o primeiro passo do despertar é reconhecer que tua pequenez pode ser instrumento nas mãos do Altíssimo. A resistência ao despertar espiritual é natural e humana. São Pedro também resistiu quando Jesus lavou seus pés. É difícil aceitar que Deus quer transformar nossa vida de maneiras que não entendemos completamente. Papa Leão XIV enfrentou resistência interna e externa quando decidiu implementar mudanças tão radicais. Muitos dentro da própria igreja questionaram suas decisões, assim como tu podes estar questionando se realmente vale a pena sair da zona de conforto espiritual. Pero despertar sempre incomoda, porque significa abandonar ilusões que pareciam nos proteger e abraçar uma realidade mais exigente, mas infinitamente mais verdadeira. O despertar espiritual começa com pequenos gestos que parecem insignificantes, mas carregam peso eterno. Quando o Papa Leão XIV decidiu reduzir o uso de roupas papais ornamentadas, priorizando simplicidade, não estava apenas mudando o guarda-roupa, estava declarando que a verdadeira autoridade vem da santidade, não dos símbolos externos. Tu também podes começar teu despertar com gestos simples, uma oração mais sincera pela manhã,
um ato de gentileza genuína com quem te irrita, um momento de silêncio real para ouvir o que Deus tem a te dizer. O despertar não precisa ser dramático para ser autêntico. A alma desperta se torna mais sensível às necessidades ao seu redor. Papa Leão XIV criou os Conselhos Juvenis Globais, porque sua alma despertou para o fato de que a Igreja precisa ouvir as vozes das novas gerações, não apenas instruí-las. Uma alma desperta percebe que Deus fala através de pessoas que antes eram invisíveis para nós. O mendigo na esquina, a criança que faz perguntas profundas, o idoso solitário, que precisa de companhia. Quando tu despertas espiritualmente, o mundo não muda. Tua capacidade de ver o mundo é que se transforma completamente. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E o despertar da tua alma pode parecer pequeno comparado aos grandes problemas do mundo, mas tem poder para iniciar uma revolução interior que se espalhará para muito além do que consegues imaginar. Papa Leão XIV começou sua revolução espiritual numa pequena paróquia nas montanhas da América Latina, e hoje suas decisões ecoam pelo mundo inteiro. Teu despertar também tem esse potencial. A questão não é se tu és capaz de mudar o mundo, é se estás disposto a deixar Deus mudar o mundo através de ti, começando pela transformação radical da tua própria alma que decide não mais dormir. Tu já viveste aqueles momentos em que todas as coisas que antes te emocionavam parecem ter perdido o brilho? O trabalho que te dava satisfação agora parece repetitivo e sem sentido. Os prazeres que antes te alegravam agora te deixam com gosto de vazio na boca. As conversas que antes te interessavam agora soam superficiais e vazias. Não é depressão. É o coração humano descobrindo que foi feito para o infinito e se recusando a se contentar com o finito. Papa Leão XIV passou por essa fase quando era jovem seminarista, questionando se realmente valia a pena dedicar a vida inteira a algo que muitos consideravam ultrapassado. Foi essa inquietação que o levou às missões, onde descobriu que Deus é infinitamente maior do que qualquer instituição religiosa. Esse desencanto com o mundo não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de crescimento. É a alma reconhecendo que precisa de algo maior, mais profundo, mais duradouro do que aquilo que a sociedade oferece como satisfação. Quando o Papa Leão XIV implementou a Iniciativa Vaticano Verde para tornar o Vaticano neutro em carbono até 2030, ele estava respondendo a essa sede do Eterno. Um mundo que cuide da criação de Deus para as próximas gerações, não apenas para o lucro imediato. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E tua insatisfação com as coisas pequenas deste mundo pode ser o convite divino para buscares o que realmente é grande e eterno. Santo Agostinho viveu intensamente essa fase de desencanto. Depois de experimentar todos os prazeres que o mundo romano podia oferecer, filosofia, retórica, relacionamentos, sucesso acadêmico, ele descobriu que nada preenchia o vazio que sentia. Foi quando começou a entender que nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Tu reconheces essa inquietação? É aquela sensação de que há algo mais, de que foste criado para viver uma vida que faça diferença eterna, não apenas para acumular conquistas temporárias que virarão pó. Papa Leão XIV canalizou essa inquietação para revolucionar a Igreja, tornando-a mais próxima dos pobres e marginalizados. O perigo dessa fase é tentar resolver a sede do infinito com mais coisas finitas. Mais compras, mais entretenimento, mais relacionamentos superficiais, mais trabalho, mais distrações. Mas isso é como tentar apagar o fogo com gasolina. Só aumenta a chama da insatisfação. Papa Leão XIV poderia ter tentado se contentar com uma carreira eclesiástica tradicional, subindo degraus hierárquicos até chegar ao conforto e reconhecimento, pero ele escolheu o caminho mais difícil. Ouvir a voz que sussurrava que Deus queria algo completamente diferente dele. Quando abriu os jardins do Vaticano ao sem-teto, estava declarando que o verdadeiro tesouro da Igreja não são suas riquezas, mas sua capacidade de amar como Cristo amou. A sede do eterno que tu sentes não é para ser curada, é para ser direcionada.
Ela é o combustível que pode mover montanhas espirituais na tua vida. Quando o Papa Leão XIV decidiu dar mais autonomia às dioceses locais, permitindo decisões culturais sem aprovação de Roma, ele estava reconhecendo que o Espírito Santo sopra onde quer e que Deus é grande demais para ser limitado por nossas pequenas estruturas humanas. Tua inquietação com as coisas pequenas deste mundo é o mesmo Espírito te empurrando para uma vida de maior amplitude espiritual, onde podes impactar eternidades através de pequenos gestos feitos com grande amor. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E o que parece pequeno demais para ti, pode ser exatamente o que Deus quer usar para tocar o infinito. Papa Leão XIV não planejava revolucionar a Igreja quando era um simples missionário, mas sua fidelidade nas coisas pequenas o preparou para as grandes responsabilidades. Tua sede do eterno não é uma maldição para te atormentar. É uma bênção para te levar muito além do que consegues imaginar. O mundo precisa de pessoas que não se contentem com a mediocridade, que sintam fome de transcendência, que carreguem no coração a certeza de que foram feitas para algo maior do que simplesmente nascer, trabalhar e morrer. Existe um momento de graça na vida espiritual, quando o coração finalmente se acalma o suficiente para ouvir a voz de Deus. Não é que Deus tenha começado a falar, Ele sempre esteve falando. É que tu finalmente paraste de fazer tanto barulho interior que consegues distinguir sua voz no meio de todas as outras vozes que competem pela tua atenção. Papa Leão XIV descobriu isso durante seus anos nas missões, quando passou longas noites em vigília nos povoados mais pobres da América Latina. Foi lá, no silêncio interrompido apenas pelos grilos e pelo choro ocasional de uma criança, que ele aprendeu a diferença entre ouvir sobre Deus e ouvir a Deus diretamente. Aprender a escutar Deus é como sintonizar uma frequência de rádio muito sutil. No início, tu ouves apenas estática, ruídos, interferências das 1000 preocupações que ocupam tua mente. Depois, gradualmente, uma melodia começa a se formar no meio da confusão. Papa Leão XIV começou a ouvir essa melodia quando decidiu priorizar momentos de silêncio real em sua rotina diária. Não era apenas o silêncio exterior. Era aquele silêncio interior, onde as ansiedades se calam e o coração se abre como uma flor ao sol da manhã. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E talvez tua capacidade de fazer silêncio seja a pequena chave que abre as portas do céu na tua vida. O coração que escuta começa a perceber Deus falando através das situações mais comuns do dia a dia. Uma conversa casual com um estranho pode carregar uma mensagem divina. Uma dificuldade no trabalho pode ser um convite à paciência e confiança. Um momento de beleza natural pode ser uma janela para o amor infinito de Deus. Papa Leão XIV desenvolveu essa sensibilidade espiritual a ponto de conseguir discernir a vontade divina, mesmo nas decisões mais complexas do pontificado. Quando ele criou os conselhos de diálogo interreligioso, não foi apenas por diplomacia. Foi porque seu coração ouviu Deus dizendo que chegou a hora de construir pontes, onde antes havia muros. A escuta espiritual também se manifesta na capacidade de ouvir o que Deus está dizendo através das pessoas ao nosso redor. Quando o Papa Leão XIV decidiu implementar uma linguagem mais inclusiva nas missas, não foi por pressão social. Foi porque seu coração estava aberto para ouvir o Espírito Santo falando através das vozes que antes eram marginalizadas. Tu já experimentaste isso? Aquele momento em que alguém te fala algo aparentemente comum, mas teu coração reconhece imediatamente que há uma mensagem divina naquelas palavras? É o coração treinado na escuta que consegue captar essas frequências sutis do sobrenatural no meio do natural. O maior obstáculo para a escuta espiritual é o medo do silêncio interior. Temos pavor de ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos, com nossas inquietações, com nossas perguntas sem resposta. Por isso enchemos a vida de ruído constante, música, televisão, conversas superficiais, trabalho excessivo, qualquer coisa para não ter que enfrentar o silêncio onde Deus habita. Papa Leão XIV teve que superar esse medo quando decidiu
passar noites inteiras em oração nos povoados missionários. Foi no confronto com o silêncio que ele descobriu que Deus não era o juiz severo que ele imaginava, mas o Pai amoroso que sempre esteve esperando por uma conversa íntima e sincera. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E tua pequena disposição para fazer silêncio pode abrir canais de comunicação com o divino que transformarão completamente tua maneira de viver. Papa Leão XIV não se tornou um místico da noite para o dia. Foi cultivando pacientemente a arte da escuta espiritual, até que ela se tornou natural como respirar. Teu coração também pode aprender a escutar. Não precisa de técnicas complicadas ou retiros longos. Precisa apenas da coragem de criar pequenos espaços de silêncio real na tua rotina, onde Deus possa finalmente te falar, sem competir com todo o barulho do mundo moderno. Toda vida espiritual autêntica passa por batalhas que não aparecem nos livros de autoajuda, nem nos sermões açucarados. São lutas interiores brutais, onde tu descobres que o maior inimigo da tua santidade não está lá fora, mas dentro do teu próprio coração. Papa Leão XIV enfrentou essas batalhas quando decidiu implementar suas reformas radicais. Ataques vindos de dentro da própria igreja, críticas ferozes da mídia, momentos de solidão absoluta, onde até mesmo Deus parecia ter se calado. Foram essas tempestades que moldaram nele a têmpera espiritual necessária para liderar uma revolução silenciosa que está transformando a face da igreja. As lutas espirituais mais difíceis não são contra tentações óbvias como vícios ou imoralidades, são contra os pecados sutis que se disfarçam de virtudes. O orgulho que se veste de humildade, a preguiça espiritual que se esconde atrás da prudência, a covardia que se apresenta como sabedoria. Papa Leão XIV teve que enfrentar sua própria tendência ao perfeccionismo quando percebeu que estava adiando decisões importantes com medo de errar. Foi quando implementou a transparência financeira total no Vaticano, mesmo sabendo que isso revelaria erros do passado e geraria controvérsias. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E às vezes a pequena coragem de admitir imperfeições é maior que 1000 gestos aparentemente heróicos. O que mais marca nas lutas espirituais é a sensação de estar completamente sozinho na batalha. Tu oras, e parece que Deus não escuta. Buscas conselho, e as pessoas não compreendem a profundidade do que estás enfrentando. Tentas explicar tuas decisões e até os mais próximos questionam tua sanidade mental. Papa Leão XIV viveu isso intensamente quando decidiu abrir os jardins do Vaticano ao sem-teto. Até seus assessores mais fiéis o advertiram sobre os riscos de segurança e as implicações protocolares. Mas ele aprendeu que há momentos em que tens que escolher entre agradar aos homens ou obedecer a Deus, e não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São João da Cruz chamou essas experiências de noite escura da alma, períodos onde Deus permite que atravesses desertos espirituais para purificar tua motivação e fortalecer tua fé. Papa Leão XIV passou por sua noite escura quando era jovem missionário e teve que enterrar uma criança de 2 anos que morreu de desnutrição. Naquele momento, ele questionou tudo: a bondade de Deus, a eficácia da oração, o sentido da fé numa realidade tão brutal. Foi dessa crise que nasceu sua compreensão profunda de que Deus não promete nos livrar do sofrimento, mas promete estar conosco no meio dele, transformando até mesmo a dor em instrumento de crescimento espiritual. As lutas espirituais também revelam forças interiores que tu nem sabia que possuía. Quando o Papa Leão XIV enfrentou a resistência feroz de setores conservadores da Igreja por causa de suas reformas, ele descobriu uma coragem que vinha diretamente do Espírito Santo. Não era uma coragem humana baseada em autoconfiança, era uma ousadia sobrenatural que brotava da certeza de estar cumprindo a vontade divina. Tu também tens essas forças adormecidas dentro de ti, esperando para serem despertadas pelas tempestades que Deus permite em tua vida. Cada luta que enfrentas com fé está moldando em ti uma fortaleza espiritual que será usada para ajudar outros que passarão pelos mesmos desafios.
Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E tua pequena fidelidade nas lutas cotidianas tem mais valor diante de Deus do que os grandes gestos públicos que impressionam as multidões. Papa Leão XIV não se tornou um líder espiritual por causa de seus momentos de glória, mas por causa de sua perseverança silenciosa nos momentos de trevas. Cada vez que tu escolhes confiar em Deus quando tudo parece estar desmoronando, cada vez que perdoas quando tens todos os motivos para guardar rancor, cada vez que amas quando seria mais fácil odiar, estás sendo purificado no fogo sagrado que transforma simples humanos em santos autênticos. Existe uma categoria de vitórias que nunca aparecerá nos jornais, nunca receberá aplausos, nunca será reconhecida publicamente, mas que tem mais valor diante de Deus do que todas as conquistas que fazem manchetes. São as vitórias silenciosas, da fidelidade cotidiana, dos pequenos atos de amor repetidos dia após dia, das escolhas certas feitas quando ninguém está olhando. Papa Leão XIV compreende isso profundamente. Cada manhã em que ele acorda e escolhe servir antes de ser servido, cada momento em que resiste à tentação do poder pelo poder, cada decisão de priorizar os pobres mesmo quando isso gera críticas, são vitórias que constroem o reino de Deus de maneira muito mais sólida do que qualquer espetáculo religioso. Tu vives essas vitórias invisíveis mais do que imaginas, mas talvez não reconheças seu valor, porque o mundo te ensinou a valorizar apenas o que brilha e faz barulho. Quando escolhes responder com paciência ao familiar que te irrita, estás vencendo uma batalha espiritual gigantesca. Quando decides orar mesmo quando não sentes vontade, estás exercitando músculos espirituais que te prepararão para desafios maiores. Quando perdoas alguém que te magoou profundamente, mesmo que essa pessoa nunca saiba do teu perdão, estás participando da vitória de Cristo sobre o mal. Deus escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. E tuas pequenas fidelidades diárias são sementes de transformação que brotarão em momentos que ainda não consegues imaginar. Papa Leão XIV construiu sua liderança espiritual através dessas vitórias ocultas, muito antes de se tornar Papa. Quando era missionário, havia noites em que ele ficava acordado cuidando de doentes que nem sabiam seu nome. Havia dias em que ele carregava água potável para famílias que nunca poderiam retribuir o favor. Havia momentos em que ele escolhia comer menos para que as crianças da comunidade tivessem mais. Ninguém filmava esses gestos. Ninguém escrevia artigos sobre eles. Mas cada ato de amor silencioso estava moldando nele o coração de pastor que hoje impressiona o mundo. As decisões revolucionárias que ele toma como Papa são apenas o fruto natural de décadas